Olá pessoal, eu sou Adriano Oliveira e dando continuidade ao nosso curso de redes aqui do canal Hardware Magazine, hoje nós vamos falar sobre o protocolo TCP/IP. No vídeo passado nós falamos bastante até sobre o modelo OSI de 7 camadas e para explicar a pilha TCP/IP, uma das melhores formas de nós fazermos isso é uma comparação entre os dois, que é o que você está vendo aí na tela agora. Então, no vídeo passado nós falamos sobre o modelo OSI, que diversa aí sobre como que a rede funciona em suas diversas partes, e do lado direito, então, nós temos uma representação do modelo do TCP/IP. O TCP/IP é aquele protocolo que a gente instala, aquele que a gente usa mesmo no dia a dia. Hoje, se você comprar um computador novo na loja, mesmo que ele venha com Linux ou com Windows, certamente ele virá com o TCP/IP instalado. E essas são as 4 camadas do TCP/IP. As 3 primeiras camadas do modelo OSI se transformam em uma camada no TCP/IP, que é a camada de aplicação. Quando nós falamos em transporte, o TCP/IP tem uma camada similar, que também se chama camada de transporte. Ela versa sobre as mesmas coisas. No modelo OSI nós temos uma camada de rede, que é a terceira camada do modelo OSI. No TCP/IP nós também temos uma camada que fala sobre o mesmo assunto, só que aqui ela leva o nome de internet. Dependendo do livro que você estiver lendo, talvez ele também apareça com o nome de rede. E as duas últimas, a camada 1 e 2 do modelo OSI, ele aparece como uma camada só no TCP/IP, que é a camada de link, mas que você também pode encontrar aí alguns livros, algumas literaturas chamando essa camada no TCP/IP de física também. Agora, hoje, o modelo que nós mais utilizamos é uma camada meio que híbrida, é um TCP atualizado que nós temos, que é uma mistura do modelo OSI e do TCP/IP original, que é um modelo que a gente chama aí às vezes de TCP/IP atualizado, às vezes a gente chama de modelo híbrido, que basicamente é uma mistura entre os dois. Nesse modelo, então, nós temos 5 camadas. A camada de aplicação, que é igual à camada de aplicação no TCP/IP. Nós temos também a camada de transporte, que é igual nos 3 modelos. Temos na terceira camada rede, que é igual também aos os outros 2 modelos, Aqui a gente recebe o nome de rede. E na parte de baixo, temos aí uma separação entre as camadas 2 e 1 novamente, que aí fica igual que era no modelo OSI. Então, no TCP/IP atualizado, nós também temos uma camada de enlace e também temos uma camada física. E agora a gente vai dar alguns exemplos de protocolos que vocês vão encontrar nessas camadas. Então, na prática, o que vai acontecer? Na camada de aplicação, nós vamos ter diversos protocolos aí que você usa no seu dia a dia. Se nós lembrarmos aí do vídeo anterior, nós falamos que a camada de aplicação no modelo OSI tem uma similaridade aí, vai ter uma similaridade com a camada de aplicação aqui do TCP/IP. Nós estamos falando, entre outras coisas, de protocolos que permitem que os softwares que nós utilizamos, que o usuário utilize, consiga acessar a rede. Basicamente é isso. Então, quais são esses protocolos? São esses aqui. Aqui temos alguns exemplos. Na verdade, existe um número maior de protocolos que atuam na camada de aplicação do TCP/IP. Aqui temos alguns dos mais conhecidos. E eu acho que o mais conhecido, pelo menos aquele que até pessoas que não são da área devem ter já ouvido falar, é o protocolo HTTP. O protocolo HTTP é aquele protocolo utilizado por navegadores da internet. Então, quando você usa o Internet Explorer, ou o Microsoft Edge agora, se você usa o Firefox, se você usa o Google Chrome, você vai utilizar esse protocolo, o HTTP. Então, esse protocolo é aquele protocolo usado pelos navegadores. Às vezes você vê escrito ali HTTPS, que é o HTTP seguro. Então, quando você acessa um site de um banco, por exemplo, ao invés de aparecer ali na URL o HTTP, ele vai aparecer como HTTPS, que aí nós estamos falando de uma comunicação que vai ser criptografada entre os hosts. Nessa camada a gente também vê aqui o protocolo FTP, é um protocolo de transferência de dados. Às vezes existem empresas que têm dentro aí da sua estrutura um servidor de arquivos que utiliza
FTP, né? Você tem um cliente, né? Você tem um programa de FTP, às vezes ele roda até em modo texto, onde você pode enviar e receber arquivos para esse servidor. E esse servidor, então, ele vai usar o protocolo FTP. Temos também o SIP, que é usado em VoIP, né, em telefonia IP, o SMTP e o POP3, que são protocolos utilizados aí pelos programas que fazem envio e recebimento de e-mails, como o Thunderbird ou o Outlook. Temos também o SNMP, esse é um protocolo sobre o qual nós vamos fazer algum vídeo só para ele mais para frente, mas é um protocolo que tem sido usado mais hoje em dia, principalmente se você usa programas como o PRTG, ou se você usa o Nagios, o Zabbix. Basicamente, esses programas conseguem buscar informações dos dispositivos que estão na rede através do protocolo SNMP. Já na camada de transporte, nós temos os dois principais protocolos usados aí, que é o TCP e o UDP. A gente também vai fazer alguns vídeos aí sobre esses protocolos, mas só para adiantar, o TCP, então, quando nós falamos sobre o protocolo TCP, que está na camada de transporte, nós estamos nos referindo a uma comunicação que é basicamente orientada à conexão. O que quer dizer isso? Quando você tem dois hosts conversando com o TCP, um dos hosts ele vai enviar os dados e o host que recebe ele vai informar, ele vai responder ao host de origem que ele recebeu aqueles dados e que ele pode então receber mais dados daquele host. Então eles vão se conversando e à medida que essa conversação vai fluindo, eles vão também confirmando se os dados foram ou não recebidos, né? Então, nesse tipo de comunicação é usado o protocolo TCP. Já o protocolo UDP é um protocolo que ele também está na camada de transporte, mas nesse caso ele não exige esse conhecimento, ele não exige que os hosts informem um para o outro se eles estão ou não recebendo aqueles dados. A gente vai falar mais sobre esses protocolos de camada de transporte num dos vídeos aí no futuro. Aí, continuando aqui, nós temos na camada de rede alguns dos protocolos também que são muito importantes aí para o nosso curso. Eu acho que o mais conhecido aqui é o IP, o Internet Protocol, que é aquele protocolo que vai fornecer o endereçamento lógico dos dispositivos. A gente vai ter alguns vídeos aí apenas sobre esse assunto. E nessa camada também nós temos alguns protocolos como o ICMP, que é o protocolo usado aí pelo programa Ping, e temos também o SPF, RIP e outros protocolos de roteamento, né? Nós vamos falar sobre esses assuntos aí mais para frente também. Na camada 2 nós temos a camada de enlace. A camada de enlace, então, nós temos o protocolo Ethernet, o SLEEP, que é um protocolo já que está caindo em desuso, né, que era usado em encapsulamento aí quando você utilizava modem ou comunicação serial, o HDLC, enfim. E se você perceber, na camada física, o protocolo Ethernet aparece também. Isso não é tão incomum assim, né? Tanto o protocolo Ethernet, aliás, o protocolo Ethernet ele vai aparecer tanto na camada física como na camada de enlace. Existem alguns outros protocolos que eles acabam atuando em duas camadas diferentes, como além do Ethernet, nós podemos pensar, por exemplo, no MPLS. O MPLS é um protocolo aí que vai atuar entre a camada 2 e a camada 3. Alguns livros chamam até esse protocolo de camada 2.5. Nós temos também o ARP, que também vai atuar entre a camada 2 e 3, e por aí vai. Mas aí é só para você ter uma ideia de em qual ou quais camadas que esses protocolos estão trabalhando. E para finalizar esse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre as PDUs. No vídeo passado, se você lembrar, a gente falou sobre PDU no modelo OSI, porém, quando a gente fala em PDU no modelo OSI, as PDUs eles têm um nome meio genérico, né? É PDU na camada 7, PDU na camada 6, ele não tem um nome específico. Quando nós falamos sobre TCP/IP, então nós temos alguns nomes específicos usados para cada PDU. Então, na camada de aplicação,
a gente chama as informações que estão na camada de aplicação de dados. É um nome bem genérico. O que está ali na camada de aplicação a gente genericamente vai chamar de dados. Esses dados, então, eles são encapsulados e enviados aí para a camada de transporte. Na camada de transporte, ele vai receber um header e aí você vai saber se esses dados eles serão enviados utilizando o protocolo TCP e UDP, qual a porta que ele vai trabalhar e tudo mais. A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhes mais para frente. Mas basicamente, então, quando nós falamos de um dado na camada de transporte, nós chamamos eles de segmento ou datagrama. É o nome que esse cara vai receber aí quando ele estiver encapsulado e tiver um header aí da camada de transporte. Esses dados serão encapsulados, mandados aí para a camada de rede, e aí o pessoal vai chamar eles de pacotes. Então a PDU aí, o nome dos dados numa camada de rede é pacote. Depois, na camada 2, então, ele recebe um header. Nesse header aí você vai ter informações sobre o endereço físico de origem e de destino e algumas outras informações. Vai receber um trailer que vai então informar onde começa e onde termina essas informações, e então você vai chamar eles de quadro. Então o header e o trailer eles vão delimitar um quadro, ou frame em inglês, é a mesma palavra. Às vezes você vai ouvir quadro se você estiver lendo um texto ou um livro em português, e se você estiver vendo a mesma informação em inglês, num livro ou num vídeo, o cara vai se referir a essa PDU como frame. Mas quadro e frame é a mesma coisa. E aí, na camada física, então a gente chama tudo de bit. Você vê que eu coloquei entre aspas, porque na verdade esses bits não são exatamente uma PDU. A gente chama genericamente tudo que está saindo aí pela porta física da rede como bits. Tá bom? Então é importante que você lembre disso. Então, quando a gente está falando em camada de aplicação, nós chamamos as informações que estão ali de dados. Quando estamos na camada de transporte, a PDU vai ser segmento ou datagrama. Quando nós falarmos em rede, nós estamos falando sobre pacotes. Quando nós estivermos na camada de enlace, estaremos nos referindo a quadro ou frame. E na camada física, genericamente, a gente chama tudo de bits. Tá legal? E é isso aí então, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver Twitter pode seguir a gente aí no @HWMagazineBR. Quem tiver Facebook pode dar uma curtida lá na nossa página. Se você gostou desse vídeo, aperta aí no botão curtir, se inscreva aí no nosso canal, divulgue o nosso trabalho. E é isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.